Oi gente, aqui é a Rei e hoje eu vim finalmente atualizar o projeto de releitura conjunta da saga Crepúsculo. Revisitando Forks era pra já ter acabado faz muito tempo, mas em razão das decorrências aí da vida, né, o projeto foi se estendendo até agora e assim, não me orgulho disso, mas é isto. Já saiu aqui no canal o vídeo sobre a releitura de Crepúsculo, que eu vou deixar aqui no card se você ainda não viu. Eu já tinha feito um outro vídeo, né, gravado um vídeo anterior sobre Lua Nova, que acabou ficando obsoleto, sabe? Porque eu não usei ele na hora e ele foi ficando pra depois e acabou não dando muito certo. Então, acabei não publicando ele, achei melhor gravar outro. Daí, tô aqui hoje pra poder gravar em conjunto, né, o vídeo sobre a minha releitura de Lua Nova e de Eclipse. Eu li Lua Nova, se eu não me engano, em dezembro e o Eclipse em janeiro, alguma coisa assim. Então, vou atualizar vocês dessas leituras. Começando, então, aqui por Lua Nova, né? A releitura do livro que, assim, mais me traumatizou na minha primeira leitura da saga, lá quando eu tinha os meus 12, 13 anos de idade. Como muitos de vocês já sabem, nesse segundo livro da saga, a Bella e o Edward estão com seu relacionamento firme, apesar dos pesares que aconteceram no livro anterior, no final do livro anterior, né? Com a questão de a Bella ter sido sequestrada e quase morta ali nas mãos do James, etc. Agora eles estão vivendo ali no começo do livro, né? O Edward ainda tentando manter a Bella segura. E aqui nesse livro temos um acontecimento no começo que faz com que essa protagonista fique um pouco irritante, que é o fato de ela estar fazendo aniversário. Ela está fazendo 18 anos e com isso então ela tá ficando um ano mais velha que o Edward na época que ele foi transformado em vampiro. Porque se você for ver a quantidade de anos que ele tem a mais do que ela, não cabe, né, numa vida inteira. Mas enfim, temos então o aniversário da Bella. A Bella está nesse nhenhenhê porque ela não quer fazer aniversário porque ela vai ficar mais velha do que ele. Temos também a Alice aqui querendo muito fazer uma festa de aniversário pra ela e a Bella se esquivando o máximo possível, porém Alice é uma personagem que gosta de festas, que gosta de grandes eventos e gosta de organizá-los, então não tem muito o que fazer. Acaba então que lá no fatídico dia do aniversário, da festa de aniversário, um acidente acontece, né? A Bella se corta com um papel de presente e o Jasper, que é o vampiro mais recentemente transformado ali do clã dos Cullen, acaba se descontrolando ali e tenta atacar a Bella. Na verdade ele ataca a Bella, só que ele é impedido pelas outras pessoas, enfim, né? Acontece aquilo que muitos de vocês já sabem, a gente tá cansado de saber porque a gente já viu o filme e etc. A partir disso, então, encontramos um Edward cada vez mais distante, afastado, e uma Bella cada vez mais se perguntando o que tá acontecendo com esse menino que, sabe, não tá nem aí. E chegamos então ao fatídico dia ali em que o Edward resolve abandonar a Bella para o próprio bem dela. E nesse quesito a gente tem muito nítido a vontade, né, a preferência da autora por histórias de super-heróis. Como ela sempre gostou de super-heróis, ela traz um pouco disso aqui pro livro, naquele velho clichê de super-heróis que preferem se afastar das suas parceiras para não atrair para elas os seus arqui-inimigos, etc. E é mais ou menos o que acontece aqui com Bella e Edward, né? O Edward resolve se afastar dela para parar de atrair para ela coisas que põem a vida dela em risco, né? Já é a segunda vez que ela é atacada por um vampiro e ele acha que é melhor se afastar para fazer com que ela fique em segurança. Só que, né, não é muito bem isso que o casal tá querendo de fato. Principalmente a Bella, que acaba entrando ali, né, num momento muito intenso da vida dela, em que ela praticamente se deprime. Ela tá visivelmente ao longo do livro se afundando em depressão depois do abandono do Edward e da família dele, depois que eles vão embora de Forks. E é no Jacob, então, que ela vai encontrar o seu refúgio, o seu porto seguro para que esse sentimento que ela tem não suma 100%, mas que seja substituído por algo melhor, algo que faz com que ela se sinta melhor e faz com que ela se sinta quase tão bem quanto ela se sentia quando estava junto com o Edward e a família dele. E quando eu fiz a primeira leitura desse livro, eu achei o Jacob muito chato, intromissão, porque eu não queria que ele se aproximasse da Bella, porque na minha cabeça de pré-adolescente de 13 anos, pra mim eles eram um casal perfeito, Bella e Edward deveriam ficar juntos, eles não precisavam se separar, e eu tava brava demais porque o Edward tinha ido embora e a gente passa boa parte do livro aqui sem ele, porque afinal de contas
Acho que todas as adolescentes e pré-adolescentes que fizeram essa leitura quiseram ter em suas vidas um Edward. Hoje meu pensamento já não é mais esse, mas enfim. Só que agora, depois que eu fiz essa releitura, eu percebi o quanto o Jacob foi muito essencial, literalmente vital, pra que a Bella não sucumbisse, não literalmente chutasse o pau da barraca e se afundasse cada vez mais na depressão. Porque com a minha mentalidade de hoje, com tudo que eu já vivi, né, de 10 anos, 11 anos pra cá, e o que eu já tive de, enfim, né, experiência com outras pessoas, com a minha mentalidade já acerca da gravidade de certas doenças, na verdade de todas as doenças psicológicas, eu entendi então que o Jacob foi essencial pra Bella, pra que ela não se afundasse cada vez mais nessa depressão que ela tava se afundando aqui no começo. E assim, muita gente fala, né, de que, ai meu Deus, tá depressiva por causa de um namorado, que não sei o que e tal, e a autora expõe pra gente tudo de uma forma em que a gente consegue entender que não é simplesmente apenas um namorado, sabe? A gente entende a relação toda que ela constrói aqui com o Edward desde o princípio e como que isso vai se solidificando ao longo do primeiro livro, no começo desse segundo livro, e como que ao longo de todo esse segundo livro a gente entende a profundidade dessa relação, desse sentimento e por que a Bella ficou como ela ficou, sabe? Então nesse segundo livro aqui eu meio que deixei de lado todos os pensamentos que eu tinha sobre o Jacob e passei a gostar muito dele, porque ele de fato foi um amigão pra ela, ele foi uma pessoa realmente essencial pra ela, e eu hoje sei muito melhor do que antes reconhecer isso e saber, sabe, ter na minha cabeça que esse livro aqui, toda aquela visão que eu tinha anterior do livro caiu por terra. Eu hoje em dia gosto bastante desse livro aqui, acho ele muito tocante no que diz respeito a essa amizade, e o final meio que me irrita um pouco, porque quando o Edward volta, algumas coisas acontecem ali que eu não sou 100% favorável, não gosto tanto assim, mas enfim, né? Ele volta no final do livro, a relação dos dois continua, não da mesma forma como era antes, mas ele tendo plena noção do que o afastamento dele causou a ela e qual é a responsabilidade dele em tudo que aconteceu, né? Principalmente no fato de ela quase morrer em algum momento ali da vida do final do livro, né? Mas eu gostei bastante desse livro aqui e o meu pensamento sobre a história com relação a esse livro aqui foi completamente transformado com essa releitura. E ainda com relação ao filme, né, temos então ali algumas cenas que são bastante diferentes, obviamente, porque é uma adaptação. Eu acho o filme realmente bastante fiel ao livro, só que eu tenho uma preferência com relação ao filme. Porque aqui no livro, quando a Bella descobre que o Jacob é um lobisomem, é meio que no mesmo padrão como ela descobre que o Edward é um vampiro. Mas no filme, a forma como ela descobre fica bem mais, eu achei, né, que ficou bem mais dinâmica e bem mais com ação, assim, sabe? Ficou muito mais legal, eu achei, a cena em que ela descobre no filme que o Jacob é um vampiro. E também com relação aos Volturi, eu senti que no livro os Volturi são muito mais assustadores do que no filme. Não sei, pode ser coisa só minha, mas foi a impressão que eu tive, que os Volturi do livro me assustam bem mais do que os do filme. Agora vamos falar sobre Eclipse, que até o momento era o meu favorito de toda a saga. Aqui em Eclipse, então, continuamos com a história de Bella e Edward, só que nesse caso aqui começam a acontecer algumas coisas estranhas já ali no começo do livro. Pelo menos aqui nas primeiras 100 páginas a gente descobre que tem alguém que tá vigiando a Bella, que tá de olho nela, que tá ali rondando a casa dela por algum motivo que ninguém sabe exatamente porquê, nem exatamente quem é. Ao passo que tem essa problemática desse intruso que tá vigiando a casa dela, a gente tem também ali o desenvolvimento da relação dos três ali, porque agora tem esse triângulo amoroso, Bella, Edward e Jacob, os dois que não se batem por causa de ciúmes, o Edward que quer muito ficar com a Bella que ama muito os dois, mas de formas diferentes. Então a gente vai tendo também desenrolar desse triângulo amoroso que eu tinha muito, assim, ranço no começo, lá na minha primeira leitura. Eu não gostava nem um pouco desse triângulo amoroso, e até hoje eu acho ele, assim, de certa forma meio desnecessário. Eu acho que o Jacob poderia continuar sendo simplesmente um amigo pra Bella, mas não é isso que acontece, né? A autora acaba trazendo pra gente esse triângulo amoroso aqui, que a gente tem que engolir e lidar com as consequências, né? E uma das enormes consequências nesse livro que me deixou irritada e muito brava, de certa forma, é a super proteção do Edward com relação a Bella. E esse é um exemplo de como as coisas mudam, porque 10, 11 anos atrás, quando eu fiz a leitura disso aqui pela primeira vez, eu tinha todo no meu imaginário, assim, uma romantização das atitudes do Edward, de que ele estava sendo super protetor porque ele se importava com ela, ele amava ela, ele queria mantê-la em segurança, e ele estava só cumprindo ali, né, o seu, sei lá, o seu papel que
ele mesmo tinha se imposto, né, de mantê-la em segurança, nada demais. Mas hoje em dia, meu pensamento é completamente o oposto. Eu acho um absurdo o que ele fazia aqui com ela, de impedir ela de tomar as próprias atitudes e fazer o que ela queria. Eu acho um absurdo. Eu ficava irritadíssima cada vez que ele aprontava alguma coisa que impedia ela de fazer o que ela queria. E eu cheguei até ao ponto de pensar, cara, eu não sei como que isso aqui continuou indo pra frente. Não era pra dar certo. Até que chega um momento em que ele cai na real de que ele não estava fazendo algo digno, né, de aplausos, e passa então a mudar o seu comportamento e suas atitudes, felizmente, porque assim, eu senti vontade de tacar um negócio nele. Paralelamente a tudo isso que tá acontecendo, né, entre outras coisas, como a formatura deles no ensino médio, etc, né, problemas com o bando do Jacob, apresentações a novas histórias da tribo que leu, enfim, né, paralelamente a tudo isso que está sendo vivido em Forks, temos também ali o grupo de vampiros que está sendo liderado por Victoria, que tá se reunindo, né, criando ali de certa forma um exército para atacar o clã dos Cullen, de forma com que Victoria alcance ali o seu grande objetivo, que é assassinar a Bella, né, meio que olho por olho, dente por dente, com o que aconteceu com o James, que era o seu companheiro. Já que o Edward matou o James, a Victoria tinha que matar a Bella, então a gente tá aí nesse jogo de xadrez que tá indo pra frente. Felizmente eles conseguem descobrir tudo isso a tempo, né, de se preparar para uma grande batalha ali com esse novo exército, e que acontece, né, a grande batalha ali no final do livro e também no final do filme. E também mais pro fim do livro tem a cena do pedido de casamento, né, que o Edward propõe a Bella em casamento mais pro fim do livro, e é uma das cenas desse livro que eu acho que a princípio me fizeram ter ele como favorito na primeira vez que eu li a saga, sabe? Ainda hoje eu acho a cena do pedido de casamento realmente muito bonita, ainda é uma das minhas favoritas da saga inteira, e bem perto ali de acontecer essa batalha quando esse pedido acontece, e pouco depois o Jacob acaba descobrindo e ficando fulo da vida. E gente, isso aí é o que me deixa muito irritada, porque a Bella faz a burrada ali, que a gente já viu nos filmes inclusive, de pedir a ele que ele beije ela, etc. E umas coisas assim que eu não entendi muito bem, até hoje eu não entendo muito bem, porque na minha cabeça não faz sentido o que ela diz que acontece aqui, que ela amar os dois, né, de formas diferentes. Eu não sei, isso pra mim, sei lá, na minha cabeça não funciona muito bem. Mas acontece, continuei brava do mesmo jeito que eu fiquei na primeira vez quando isso aconteceu, mas vida que segue, né? Acabamos então esse primeiro livro com Bella aceitando casar-se com Edward, Victoria sendo massacrada por Edward, e é isso, né? A gente tem então o final do livro com muitas reviravoltas, porque inclusive o Jacob se machuca muito feio ali no final da batalha, mas enfim, é um livro que de certa forma eu mantive minhas opiniões com certas coisas e mudei com outras. Eu acho que tá sendo isso com toda a saga, né? Toda a releitura da saga. Eu antes não gostava tanto do Jacob em Lua Nova, né? Achava que Lua Nova era bem chato. Hoje em dia eu não tenho mais esse pensamento, ao passo em que aqui em Eclipse, que era o meu favorito, eu tive momentos aqui em que eu me senti muito incomodada com algumas coisas, como por exemplo o comportamento do Edward, porém ainda assim é aquele tipo de livro, né? Os dois são livros que a gente devora, assim, que a gente lê super rápido, e a autora ainda assim consegue prender a minha atenção aqui, mesmo depois de anos de ter lido pela primeira vez, e continua sendo como se eu estivesse revendo, sei lá, um lugar que um dia eu já visitei, sabe? De tão imersa que eu me sinto na história. Com relação ao filme, eu gosto muito da forma como, na adaptação, os diretores optaram por mostrar, sabe, como esse exército de novos vampiros estavam sendo criados, como a Victoria estava por trás de tudo, como que ela estava orquestrando tudo, sabe? Ao mesmo tempo que eu também gostei bastante da cena da batalha, que aqui no livro a gente não vê, porque a Bella, né, é tudo pelo ponto de vista da Bella e ela não está na batalha. E eu também gosto muito de como as cenas do filme são bastante fiéis, sem ficarem muito repetitivas, porque tem muito de romance, né? Então eles sabem dosar muito essa coisa do romance pra não ficar muito meloso e repetitivo ali o que a gente tá lendo. Mas é isso, gente. Tô amando reler essa saga. Vou agora ler Amanhecer, que é o último livro, e finalizar de vez a saga, pra depois assistir ao filme e vir contar pra vocês também aqui o que eu achei, né, dessa releitura. Mas é isso. De um modo geral, eu acho que essa releitura tá sendo bem reveladora pra mim, porque alguns pensamentos estão sendo substituídos, algumas opiniões também estão caindo por terra, o que é muito positivo, e eu tô gostando bastante
bastante da releitura. Eu acho que a maioria de vocês que já releram, né, porque o projeto teoricamente já era pra ter acabado, mas enfim, eu acho que muitos de vocês também que já releram também gostaram bastante e tiveram também certas opiniões aí alteradas ao longo da releitura, mas era isso que eu tinha pra vocês hoje, espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, aproveita pra deixar o seu like, que é muito importante, e se você é novo, aproveita pra já se inscrever e ficar por dentro das novidades, porque sempre tem coisa nova saindo por aqui. Eu vou ficando por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo, um beijão e até lá, tchau, tchau!